Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque amanhã o Paysandu vai encarar o seu jogo mais importante da temporada até o momento. A partida será válida pela segunda fase da Copa do Brasil, lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Então no vídeo de hoje vamos fazer uma prévia dessa partida, como também vou trazer os dois campinhos, da provável escalação do Paysandu e a provável escalação do Juventude. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos a conhecerem o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando de mim, concordando, dando a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, novamente, peço a todos se inscreverem aqui no canal, a deem like no vídeo e, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que o tema de hoje é, lógico, falar desse jogo de fundamental importância para o Paysandu na temporada. Uma importância técnica, também uma importância financeira. Ou seja, um jogo realmente muito relevante para a equipe bicolor no decorrer de toda a temporada, porque estamos falando da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é um torneio que você consegue, indo bem, consegue arrecadar um dinheiro muito bacana para os cofres do clube, fora a visibilidade. Fora a possibilidade de enfrentar equipes do alto patamar do futebol brasileiro, como está hoje o Juventude. Hoje o Juventude é uma equipe da Série A. Antes de trazer as prováveis escalações, vamos fazer realmente uma análise prévia da partida. O Juventude é favorito. Eu acho que é inegável que o Juventude seja favorito. Porque o Juventude é o time que está na Série A, é o time que tem bem mais investimento que o Paysandu, mas joga dentro de casa. Mas isso não significa que o Paysandu precisa ter receio e vou ficar melindrado e não vou jogar bola. O Paysandu tem totais condições de jogar bola contra o Juventude. Esse time do Juventude tem algumas limitações. Eu creio que, se continuar dessa maneira, vai passar mal um bocado no Campeonato Brasileiro da Série A para se manter. Então, o Paysandu pode aproveitar disso. O momento do Paysandu é melhor. É claro que não tem como comparar, porque o Paysandu disputa o Campeonato Paraense, o Juventude disputa o Campeonato Gaúcho. Então, assim, não é uma comparação, porque o Campeonato Gaúcho é muito mais forte que o Campeonato Paraense. Mas questão de momento, o Paysandu vive o melhor momento. E eu acredito sim que o Paysandu tenha condições, se jogar bola, se tiver intensidade, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, conseguir essa classificação mesmo não sendo favorito. Que é claro, como eu disse, o favorito é a equipe do Juventude. O Juventude, do treinador Roger Machado, ele está sendo muito pressionado pela torcida. Boa parte da torcida quer a sua demissão. No último final de semana conseguiu classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas antes disso eram 6 jogos sem vencer. 2 derrotas, 4 empates. Então, uma pressão muito grande para a queda do treinador. Então, o Paysandu pode aproveitar disso. Vai ser um ambiente favorável ao Juventude, porque vai ter sua torcida. Cerca de 10 mil torcedores devem ir para o estádio. Se fosse no Mangueirão, seriam 40 mil do Paysandu. Sim, mas cada clube com a sua realidade. E 10 mil para o time do Juventude nessa segunda fase da Copa do Brasil é um bom público e é uma torcida realmente que empurra a sua equipe. Pode ser 5 mil, 10 mil, mas é uma torcida que empurra a sua equipe. Então o Paysandu tem que tomar muito cuidado, mas tem condições sim de trazer essa classificação para Belém. Se classificar para Belém, o Paysandu vai arrecadar, por disputar a terceira fase da Copa do Brasil, 2 milhões e 200 mil de cota da participação da terceira fase, fora cerca de 200 mil reais por fora que a CBF dá para uma espécie de ajuda de custo. E ainda tem a possibilidade, na terceira fase, que aí com certeza vai jogar no Mangueirão, porque na terceira fase é um jogo dentro, um jogo fora, de pegar outro clube da Série A, talvez até com mais visibilidade que o Juventude. Porque aí entra no sorteio. Vai vencer os potes, pote 1 com pote 2, e o Paysandu pode sim pegar um time da Série A. Um time que realmente tem uma visibilidade bem maior que a equipe do Juventude. Ou seja, isso significa que o Paysandu pode arrecadar com a sua renda numa terceira fase, uma possível terceira fase, pegando um clube desse, muito dinheiro. O Paysandu já arrecadaria, mesmo, sei lá, se pegasse o Capital Tocantins. Eu não quero o Capital Tocantins se classifique e vai pegar a Águia de Marabá. Quero que o Águia se classifique. Mas mesmo se fosse Paysandu e Capital Tocantins, já teria uma grande renda, porque é uma terceira fase de Copa do Brasil com possibilidade de ir para as oitavas finais. Lembrando que eu citei o Capital, mas não tem como os dois se enfrentarem, porque se os dois classificarem, vão ficar no pote 2. Mas foi só uma ilustração mesmo. Então, o Paysandu pode pegar um clube bastante torcida e bastante visibilidade no cenário nacional, encher o Mangueirão e olha quanto não vai arrecadar de renda. Então, é um jogo extremamente importante, fora o gosto que você está disputando essa competição. O Paysandu tem que voltar a sentir esse gosto de disputar jogos com as grandes equipes. Por isso que foi extremamente importante você sair da Série C.
Porque, com todo respeito, não dá para um clube do Paysandu jogar contra o Floresta, Aparecidense, Globo não está na Série C, mas já disputou a Série C. Não dá. Não dá. O Paysandu tem que começar a sentir o gosto de estar numa Série A. De no final de semana pegar o Inter, no outro Flamengo, no outro Cruzeiro, no outro Atlético, no outro Palmeiras, no outro São Paulo. Uma semana fazer 3 jogos no Mangueirão com São Paulo, depois no Maracanã com o Flamengo, jogar em casa com o Vasco. É isso. É o filé. A torcida do Paysandu merece isso, e merece que o time realmente seja competente no Campeonato Brasileiro para chegar à Série A e durante essa Copa do Brasil de fazer bonito. E fazer bonito é você eliminar o Juventude, é você aparecer para o Brasil, é o Brasil reconhecer que o Paysandu eliminou um time da Série A. Isso é extremamente importante, é voltar a sentir esse gosto de glória, é sair do limbo do futebol brasileiro que o Paysandu saiu da Série C e dar um passo a mais, um passo cada vez mais, porque essa torcida merece. O Paysandu é grandioso. O Paysandu no Clube Norte disputou a Libertadores da América. Então tem que ser, realmente, fazer esse trabalho com firmeza, mas isso também não cai do céu, com firmeza e pensando grande, tendo um objetivo grande para a torcida voltar a sentir isso. E isso os jogadores têm que entender na partida de amanhã, que é de suma importância essa classificação do Paysandu, mesmo ele não sendo favorito. Como eu disse aqui, ele não é o favorito, mas é de suma importância o Paysandu encarar essa partida realmente como uma decisão e trazer essa classificação de Caxias do Sul para Belém do Pará. Vamos agora para o campinho, que aí no campinho a gente vai fazer algumas análises táticas bem interessantes das duas equipes. Vamos começar para o Paysandu. Essa é a provável escalação. Eu sempre digo que a provável escalação foi, segundo apurei, até escutando a Rádio Clube, também ouvi a postagem do Magno Fernandes, então também trabalho na Rádio Clube. Então, assim, eu pego sempre essas informações de amigos ou colegas de trabalho que estão que divulgam e que fornecem suas redes sociais ou me passam, porque eles estão no dia a dia nos treinos, eles têm essa informação. Então a provável escalação, não é a minha, né? A provável escalação do Paysandu para amanhã seria Matheus Nogueira no gol, ok. Entre Matheus e Diogo ainda há essa dúvida de quem será o goleiro titular, então tanto faz, né, na situação de hoje. Nas laterais, vamos para as laterais primeiro. Edilson e Kevin, ok também, eu acho que seriam as duas opções. A única dúvida que teria era Edilson e Michel, mas ele sendo titular, ok. E entre as opções que tem é isso. Lembrando que a gente está analisando nesse momento escalação, né? Então a escalação são jogadores que estão no elenco. A gente não está analisando se o jogador tá bem ou não tá mal, ou se tem que contratar outro para a posição. A gente está analisando a escalação dentro das possibilidades, né, de cada setor. Então Edilson e Kevin na lateral, Wanderson e Maia na zaga. Aí que eu acho o perigo. Maia é a grata surpresa do Paysandu na temporada, mas o Wanderson tá pecando muito, é muito irregular. E eu vou trazer o campinho do Juventude, a gente vai falar de uma dupla de ataque do Juventude com Gilberto e Edson Carioca, que se no Juventude umas coisas não estão indo muito bem, como não está indo, essa dupla de ataque, principalmente na figura do Edson Carioca, que foi muito bem nas quartas de finais do Campeonato Gaúcho, é um jogador extremamente perigoso e tem funcionado. Então você coloca o Wanderson, eu acho que estava na hora do Hélio dos Anjos tirar o Wanderson e colocar, por exemplo, o Carlão. Porque o Paysandu precisa de um outro zagueiro, precisa de uma outra dupla com o Maia, ou Carlão, pegando os jogadores do elenco, óbvio. Ou Carlão e Maia, ou Luan e Maia, para testar. Não estou garantido que o Carlão vai dar certo, ou o Luan não vai dar certo, mas pelo que eu vi do Carlão, que ele jogou mais que o Luan, eu gostei mais do Carlão que o Wanderson. O Wanderson é muito irregular. Só que no entendimento do Hélio dos Anjos, o Wanderson ele não é nem mais testado. Ele realmente é titular, ele é o capitão da equipe. O que para mim ainda agrava mais a situação. Não por ele ser capitão. Porque por ele ser capitão ou não ser capitão, tanto faz. Mas a questão dele ser capitão indica realmente, olha, ele é meu titular indiscutível. Então eu acho um perigo você colocar o Wanderson nessa partida, porque no meu entendimento ele não vem bem em jogos inferiores. Mas enfim, no meio campo, aí trouxeram a escalação Bispo, Biel, Val Soares e Robinho. Eu duvido muito que o Paysandu vai de Val Soares, Biel e Robinho. Porque o Hélio Santos não jogou dessa maneira, no meu entendimento, não vai pegar o Juventude um time da Série A fora de casa, segunda fase da Copa do Brasil, e você fazer um meio campo tão exposto assim, com Val Soares, Biel e Robinho, sabendo que no Juventude também tem um trio de ataque, tem um Jean Dias, Armando, tem um Jadson que vem muito bem de trás. Então, eu praticamente descarto isso. Eu coloquei isso porque foi a informação que foi passada, mas eu colocaria Bispo, Val Soares e Robinho. O Biel ia para o banco de reservas. Para mim não tem nem dúvida em relação a isso. Coloquei dessa maneira porque foi como trouxeram a informação, né? Então passei justo. E no ataque,
Brian, Nicolas, Jean Dias. Aí eu aposto que pode ter esse ataque. Mas há um complicador disso. Porque eu não tenho gostado do Brian. E não tenho gostado mais do Brian atuando pelo lado esquerdo. E você ter do lado esquerdo uma possibilidade, por exemplo, de colocar o Vinícius Leite ou colocar o Edinho na direita e o Jean Dias vai para a esquerda. O Jean Dias, inclusive, jogou ano passado o Campeonato Gaúcho pelo Caxias, rival do Juventude. Daria mais certo. Ou até você tirar o Brian, o Paysandu com o Brian pode funcionar no 4-4-2, o Brian como um meia pela esquerda. Ok, eu acredito que ele vá ser, se ele jogar um meia pela esquerda, não um atacante. Mas você pode também tirar o Brian, por exemplo, e colocar o Vilela para defender mais, ou até o Biel. Então você coloca o Biel e o Robinho para dar uma oportunidade mais de movimentação para o Robinho, e aí faz o meio campo com Bispo, Val Soares, Robinho e Biel, ou você defende um pouco mais, então você tira o Brian e coloca o Vilela, ou você mantém o 4-3-3 e tira o Brian e coloca o Vinícius Leite. Aí fica Vinícius Leite, Nicolas Jean, ou ainda a possibilidade do Edinho, mas eu acho que o Edinho tá voltando de lesão, acho que corre por fora. Vocês deixem a opinião de vocês, como é que vocês armariam o Paysandu, mas o Paysandu, pelo que foi divulgado, a provável escalação seria essa: Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Maia e Kevin, Bispo, Biel, Val Soares, Robinho, Brian, Nicolas, Jean. Enfim, eu dei minha análise aqui do Paysandu. Vamos agora do Juventude, a provável escalação do Juventude, que é o Gabriel, João Lucas, Danilo, Zé Marcos e Alan Ruschel, aquele mesmo ex-chapecoense. No meio, Kaique, Jadson, Jean. Ataque, Lucas, Edson, Carioca e Gilberto. Muita atenção a Edson, Carioca e Gilberto. Gilberto, veterano, todo mundo já conhece ele, né? Da época, o último clube foi o Cruzeiro, mas destacou muito na equipe do Bahia, jogou no Vasco, então é um atacante realmente, por mais que seja já em fim de carreira, é um atacante que pode causar perigo, e o Edson Carioca é de muita movimentação, e tem sido o atacante mais perigoso da equipe do Juventude. O Juventude, taticamente, se assemelha muito à formação tática do Paysandu, mas tem algumas variações. O Jadson aparecendo muito no ataque, o Juventude jogando com o Edson Carioca, ele é um ponta, mas ele cai muito dentro da área, ou seja, ele não fica tão aberto assim, ele tem uma presença de área grande, ele pode atuar, na verdade, ele pode fazer as duas funções, ou muito aberto ou dentro da área. Muitos jogos que eu vi ele já estava mais dentro da área, então é um Juventude que é favorito, é perigoso, por isso que eu acho que o Paysandu não vai com esse meio campo exposto, só com o Val Soares e 5 homens de frente. Eu acho isso até loucura. O Edson Anjos acho que não vai fazer isso, porque nunca fez isso no Paysandu. Acho que num jogo desse que não faria mesmo. Mas o Paysandu, se entrar bem taticamente, aqui eu trouxe o campinho com a provável escalação, mas aqui eu também, vocês viram, eu dei várias possibilidades de escalação da equipe do Paysandu, e queria que você deixasse no comentário qual seria a sua. Tem condições sim de eliminar o Juventude. Não é um bicho de 7 cabeças. É um clube da Série A, mas está passando dificuldades. Se continuar dessa maneira, vai passar muita dificuldade na Série A. Então, o Paysandu tem condições sim de trazer essa classificação de Caxias do Sul. E eu estou falando isso, eu sempre analiso aqui da maneira mais fria e mais coerente possível. Não que eu tenha a voz da razão, ninguém tem a voz da razão, mas eu dou minha opinião aqui. Se estivesse pegando o Flamengo, eu ia falar, muito difícil, praticamente impossível. Mas com Juventude atual, nesse momento, é possível sim o Paysandu trazer essa classificação, e a torcida é óbvio para o Paysandu trazer essa classificação, porque como eu disse, o Paysandu tem que voltar a sentir esse gosto de disputar grandes competições, Copa do Brasil em fases avançadas, Campeonato Brasileiro da Série A, grandes adversários. É isso que cresce o patamar de um clube. Então, essa é a torcida do Paysandu, voltar a sentir esse gosto, porque o torcedor merece sentir esse gosto depois de anos e anos sentindo só o gosto do osso no limbo do futebol brasileiro. Agora não, vamos comer um pouquinho do filé, aproveitando essas partidas, conseguindo classificações heróicas importantes e aparecendo para o Brasil inteiro, porque se o Paysandu tira um time da Série A, a marca Paysandu vai aparecer para o Brasil inteiro. É isso, amigos, deixa aqui o comentário de vocês, obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.